Gregório de Matos foi um poeta brasileiro muito polêmico. Ele criticava o clero e a política brasileira, ainda sob domínio de Portugal, no século XVII, coisa que ninguém fazia, e por isso foi chamado de Boca do Inferno. Muito tempo depois, ele ainda causava polêmica no século XX, principalmente por conta da querela, não, uma possível querela que houve entre o gênio Haroldo de Campos e o seu orientador Antônio Cândido. Bom, o Antônio Cândido, em uma das suas mais importantes obras críticas, que é a formação da literatura brasileira, ele meio que deixa de fora, né, o Gregório de Matos, porque o Cândido defende que a literatura genuína brasileira começa somente a partir do romantismo, né? E o Gregório é do século XVII, ainda do que se chama de período barroco. E na sua tese de doutorado, o Haroldo de Campos vai buscar o Gregório de Matos, né? Então aí cria-se meio que uma certa briga. Na verdade, não é uma briga de fato que existe, né? Mas alguns críticos veem isso. E o Haroldo de Campos também tem um famoso livro que chama O Sequestro do Barroco, que ele vai tratar justamente dessa questão do Gregório de Matos. Bom, a obra do Gregório ela é muito grande, né? Ele escreveu bastante coisa, falou sobre muita coisa, e é uma obra que é meio esparsa, ficou perdida durante muito tempo, e tem um excelente livro da Companhia das Letras, que é esse Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, com um texto fantástico também do José Miguel Wisnik, e ele traz grande parte aí da obra recolhida do Gregório. É um poeta que vale a pena ser revisitado, pode ser considerado, eu também acho, nosso primeiro escritor brasileiro. Embora ele tenha vivido muito tempo em Portugal, ficou indo e vindo, né? Mas a obra dele se deu grande parte no Brasil, inclusive porque ele escreve sobre o Brasil, né? Ele escreve sobre a Bahia da época. Então, vale a pena ver. Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da República em todos os membros e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O dema viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior dessa loucura? Usura. Notável desaventura de um povo nessa sandeu, que não sabe o que perdeu. Negócio, ambição, usura. Quais são os seus doces objetos? Pretos. Tem outros bens mais maciços? Mestiços. Quais desses lhe são mais gratos? Mulatos. Dou ao dema aos insensatos, dou ao dema gente asnal, que estima por cabedal, pretos, mestiços, mulatos. Quem faz os círios mesquinhos? Meirinhos. Quem faz as farinhas tardas? Guardas. Quem as tem nos aposentos? Sargentos. Os sírios lá vêm aos centos, e a terra fica esfaimando, porque os vão atravessando, meirinhos, guardas, sargentos. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem, que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Que vai pela clareza, simonia, e pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se lhe punha, unha, sazonada caramunha, enfim que na Santa Sé, o que mais se pratica é simonia, inveja, unha. E nos frades, há manqueiras, freiras, em que ocupam os serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas, me concluís, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. O açúcar já se acabou? Baixou. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Logo já convalesceu?
morreu. À Bahia aconteceu o que a um doente acontece. Cai na cama, o mal lhe cresce. Baixou, subiu e morreu. A Câmara não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense, que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence.